Nós temos, nesse domingo, a oportunidade de concluir essa série de meditações que eu tenho trazido aqui ao longo do ano, sobre o tema ser cristão sem ser religioso. E como eu disse lá no início, só para confirmar, esse é uma série de estudos que eu extraí de um livro que eu tenho comigo há muito tempo, com esse título, Ser Cristão, Como Ser Cristão Sem Ser Religioso, de autoria de Fritz Reidenauer. Bom, o Reidenauer esse nome foi americanizado porque originalmente é um nome que vem da Suíça ou da Alemanha, daquela região ali. Então, e tem um significado topográfico, né? Que significa clareira. Reidenauer, onde seria o nome originalmente, né? Então, americanizou porque ele é nascido em Illinois e vive hoje aos 92 anos de idade em Santa Bárbara, na Califórnia, tanta vida toda nos Estados Unidos. E autor de algumas centenas de livros, tipo esse. E esse mesmo pode ser encontrado na Amazon, se alguém tiver interesse, como também outros títulos que ele tem aí à disposição. Hoje eu falo sobre esse último assunto, portanto, concluindo essa série, sobre nunca olhar para trás. Esse é um desafio que nós queremos ter, que precisamos marchar, indo para frente, sem nos preocuparmos com o que já ficou para trás, né? Com esse assunto de hoje, esse manual do apóstolo Paulo chamado Carta aos Romanos, como ser cristão sem ser religioso, está chegando, digamos assim, ao final dessa série de palestras. Podemos concordar ou não com definições do que é ser religioso ou o que é ser cristão. A carta paulina aos cristãos de Roma acentua que há uma diferença bastante definida entre essas duas questões. Ser um cristão de verdade ou simplesmente um religioso, uma pessoa religiosa. De acordo com o dicionário Webster, religião é um sistema de fé e de culto. Bem, o cristão também pratica isso, não? Também, segundo Webster, religião é um serviço prestado a Deus e a adoração dirigida a Deus em forma de culto. É isso que parece que nós também fazemos enquanto cristãos, né? Ainda de acordo com Webster, religião é a devoção, fidelidade, retidão de consciência, ou seja, uma convicção lúcida da existência de um ser supremo que suscita reverência, amor, gratidão e vontade de obedecê-lo e servi-lo. O cristão tem tudo isso também. Mas o cristão tem um detalhe a mais. O cristão tem poder. Além disso tudo, o cristão tem poder. E não é um poder que geramos dentro de nós mesmos. Nós sabemos que aquilo que a Bíblia diz é de verdade verdadeira. O cristão, aliás, o coração de um homem é enganoso. É como alguém comparou, é como um cheque sem fundos devolvido pelo banco, apesar de corretamente preenchido. Talvez para muita gente hoje, os mais jovens não sabem nem o que é cheque. Era um pedaço de papel que antigamente se preenchia para receber pagamento ou para pagar alguém, que hoje não se usa, praticamente não se usa mais, né? Mas então alguém compara o coração de um homem enganoso como um cheque sem fundos, porque poderia não ter dinheiro suficiente na conta, ele seria devolvido, embora preenchido corretamente. Então, ele compara o religioso como alguém assim. Uma vez abraçado o cristianismo, o que se requer é seguir em frente. Seguir em frente, como mostra a figura que já projetada aí.
sem olhar para trás. Seguir avante. Então, de onde procede o poder que está em nós e está à nossa disposição? O poder que em nós opera vem de Deus. Vem de alguém que é todo-poderoso, transcendente, é todo amor. Então, se nós abraçamos essa ideia de seguir o caminho que o Senhor aponta, é preciso não olhar para trás e sim seguir em frente. O religioso, ele cria algo, como que nós vamos na figura seguinte, algo sob medida, para que possa servir a ele. Alguma coisa que ele possa manipular, alguma coisa que não é grande demais, que ele possa manobrar, que é o seu Deus. O religioso cria um Deus que é fácil de manejar, compacto o bastante para caber na gaveta da mesinha de cabeceira, perto da sua cama, onde o Deusinho fica guardado até o domingo seguinte ou alguma outra necessidade que tenha durante a semana. Já o cristianismo não fala sobre um Deus assim. O cristianismo fala sobre um Deus que não se coloca à distância, de forma que o nosso braço não possa alcançá-lo. Não, não se fala isso em termos de cristianismo. Não numa distância onde nós ficássemos nos debatendo, tentando alcançar Deus. Não se vê isso no cristianismo. O ensino das Escrituras Sagradas nos mostra que Deus veio até nós. Enquanto religiões buscam alcançar Deus, o seu Deus, o nosso Deus vem ao nosso encontro. Deixa os céus e vem à terra. Veio até nós. E isso faz toda a diferença. Isso é fundamental que nós entendamos e que nós realmente levamos isso muito a sério em nossa capacidade de conhecimento e absorção. Ele veio até nós, tornando igual a nós seres humanos, removeu a nossa culpa mediante o arrependimento e confissão. E eu diria, excetuando a morte, o sentimento de culpa talvez seja o maior inimigo do ser humano. Quando alguém sente culpa de alguma coisa e não se livra disso. A culpa é qual ácido corrosivo e consumidor que devora uma pessoa por dentro, de dentro para fora. É também o conhecimento instintivo de que nós não somos tudo aquilo que desejaríamos ser. Ou pelo menos não somos aquilo que gostaríamos que os outros pensassem de nós. É ainda o sentimento de que realmente não estamos em condições de permanecer diante de um Deus justo e santo. E aí nós começamos a entrar em crise. Se investigarmos os livros das diversas religiões que há pelo mundo afora em relação aos seus cultos, nenhum desses livros realmente alega possuir resposta adequada para o pecado e para a culpa. Muitos grupos religiosos concluem pela existência da culpa. Tais grupos admitem explicações mais cabais e satisfatórias do tipo: você terá que decidir-se por si mesmo a esse respeito. Resolva o seu problema. Você terá que considerar a evidência das páginas da história, especialmente da história recente das duas grandes guerras mundiais e também de uma guerra fria que ocorreu em tempos passados, que se especializava em jogos internacionais de policiais e ladrões, usando munições vivas, destruindo vidas. Ou então, vire as páginas do seu jornal predileto. Talvez não tenha muito sentido falar em jornal hoje em dia. Então, pesquise no YouTube, do seu aparelho que você tem na mão aí. E busque as informações sobre a cidade na qual você reside. No nosso caso aqui, Salvador, mas você está em outra cidade, você pode fazer isso onde você está. Sim. Se ainda não estivermos convencidos
de que aquilo que está acontecendo ao nosso redor é realmente um mundo caótico, nós precisamos, então, buscar um pouco mais de unicidade dentro de nós, consultar nossa própria consciência, nossos próprios pontos de, digamos assim, ganhos e perdidos no jogo da vida, para sabermos que nós realmente estamos numa situação onde nada que ao nosso redor está pode nos oferecer segurança. E se olharmos para trás, o objetivo desse encontro é nós buscarmos não olhar para trás, mas sim olhar fixos para o alvo, para aquilo que está à nossa frente. Então tudo mostra que temos a real pretensão de sermos famosos. Todos nós somos capazes de autoilusão, somos capazes de fraude, somos capazes de chicana. Quem não sabe o que é chicana, é alguma coisa que eu jogo numa discussão, que não vai contribuir com nada, mas que pode fazer com que aquele grupo entre numa explosão. Eu faço isso só para ver o circo pegar fogo, né? Isso chama-se chicana. Ou então uma crueldade a tal ponto que escapa da nossa imaginação. Há quem cometa crime ou até mesmo suicídio. Outros se envolvem em drogas, outros ainda terminam casando na polícia diante do delegado. E há também os que traem seus melhores amigos. E nós ficamos chocados diante de situações assim. Jamais imaginaríamos que ele ou ela, uma pessoa tão boa, pudesse fazer isso que acaba de fazer. Fosse capaz de seguir tal caminho. Mas todos nós somos igualmente pecadores. Todos nós. Carentes da graça de Deus. Todos somos capazes de fazer coisas muito ruins e negativas. O apóstolo Paulo, que escreveu pelo menos 13 das 21 cartas do Novo Testamento, que nós temos no cânon do Novo Testamento, não foi diferente de mim e de você. Não foi. O mesmo Paulo que disse, sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo, também disse uma coisa muito interessante que nós encontramos aqui no Romanos capítulo 7, versículos 19 a 24, quando ele diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É o que Paulo está exclamando aqui. É o mesmo Paulo que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo é alguém que está numa mesma situação em que nós, você e eu, nos encontramos. Todos somos igualmente pecadores, carentes da graça de Deus. Mas Deus nos conhece profundamente. Deus nos conhece. Uma música cujo texto diz assim: Deus conhece meu desejo de ser bom. Deus conhece meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que se passa no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Eu creio que quem compôs essa música tinha em mente o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Voltando à questão que eu disse, Paulo, que disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, também disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do homem desta morte? Ou seja, ele está em situações semelhantes à minha e à sua. O cristianismo trata dessa questão de forma honesta. Eu
com o problema fundamental da culpa e do pecado. O cristianismo diz que Deus vivo entrou na história. Deus veio ao mundo. O ensino claro da Bíblia é que Deus se fez homem em carne e osso. Morreu na cruz. Não simplesmente como um pregador itinerante e incompreendido que não teve muita sorte, que não deu muito certo. Não, não foi isso. Mas como ser supremo que se entregou em sacrifício para pagar a pena dos meus e dos seus pecados. Isso não é tudo. A Bíblia afirma claramente que Cristo não permaneceu na sepultura. Não ficou lá. Mas vitoriosamente saiu do túmulo. Seus seguidores o viram depois. Estiveram com ele, andaram com ele. E ele podia ser tocado, ele podia se alimentar, ele podia se movimentar, inclusive beber água e alimentar-se e tudo mais. Então, ou tudo isso é verdade, ou o cristianismo é o grande embuste da história e nem mesmo deveria ser chamado de grande religião. E se cristianismo não é mais do que uma religião, então não vale nem mesmo o papel no qual é impressa a Bíblia. Não vale a pena. E talvez o mais estranho fato de todos esses que Deus nos deu é que Deus nos deu a liberdade de tratá-lo como nos aprouver. Deus entrou na história, é verdade, mas não nos pegou à força. Não nos obrigou a nada. Se não, vejamos, uma estrebaria não é um lugar costumeiro para uma coroação. E uma cruz, e ali morrendo, não é o lugar apropriado para um discurso de despedida de um rei. De modo que podemos, se quisermos, considerar o cristianismo como uma mera religião, podemos recusar-nos a crer em qualquer de suas admiráveis reivindicações. Podemos classificá-lo ao lado do fantástico folclore da mitologia grega. Podemos relegá-lo para o escapismo dos budistas e dos hindus. Podemos mostrar-nos generosos e dizer que ele está repleto de sabedoria taoísta ou das ideias de Confúcio. Não importa como queiramos porventura descrer, os resultados serão idênticos, serão os mesmos. Continuamos sendo, digamos assim, capitães do nosso próprio destino. Mesmo que mantenhamos Deus reduzido a um tamanho adequado para que possamos manejá-lo, como a figura mostra, que ele não seja o tamanho tão grande que venha a nos trazer inconveniência, precisamos manejá-lo do jeito que nós podemos, que não atrapalhe muito, mas na realidade, no fundo mesmo, nós estaríamos prestando um culto a nós mesmos, ao nosso próprio ego, em última análise, cultuando a nós mesmos. Na verdade, estaríamos dizendo ao Deus, Senhor, Criador e Sustentador de todas as coisas, dizendo assim: não preciso de qualquer ajuda da tua parte, Senhor, Deus. Tu nem tens como me ajudar. Eu sou autossuficiente. Mas ainda há uma outra maneira de reduzir o cristianismo a uma religião. E essa vem de dentro de nós, de dentro para fora. Em vez de recusar o evangelho, nós o aceitamos. Somos salvos, nos unimos a uma igreja, adoramos a Deus todos os domingos, em comunhão com os demais. Mas aí então ocorre o desastre, a despeito da nossa alegação de fé na graça de Deus, e confundimos o ser cristão com o ser religioso. Expressamos esse fato em calorosos tons espirituais, porém sentimos nosso relacionamento com Deus ainda depende de quão bem observamos as normas e os regulamentos de como nos comportamos bem quando nos encontramos juntos aqui. E tudo o que interessa é nos comportar bem aqui. O que da porta para fora, ninguém tem nada a ver comigo. E isso não leva a lugar algum. Há cristãos que contemplam a vida cristã como a vida de um desportista de salto com vara, que se prepara visando transpor a barra
que está diante dele, lá que tem 6 metros de altura, entre o solo e a barra lá em cima. Mas aí ele se dá conta que a vara que ele está usando é curta demais. Ele não vai conseguir ultrapassar. Aí resolve ir em busca de uma vara apropriada. Vai em busca de tornar-se suficientemente bom. Eu preciso melhorar meu comportamento para ser um cristão de verdade. Pois é, ele ainda equipara o cristianismo com o ser bom. Num certo sentido, tal pensamento não está fora de norma, não. Porque ser bom faz parte de um cristianismo decente, claro. Mas nunca o cristão será o bom o suficiente para que alcance a graça de Deus. Enquanto estiver nessa linha de pensamento, nós não vamos chegar a lugar algum. Então, volte a essa questão do salto com vara. A barra não está apenas a 6 metros, no caso da vida cristã, ela está a centenas de metros de altura. E diante disso, qualquer vara que consigamos não passa de um palito de fósforo ou no máximo um palito de sorvete. Não vai dar para alcançar. Buscar tentando saltar essa barra como se fosse numa competição esportiva. Ser cristão não é uma questão de fazer todos os movimentos corretos, ganhar pontos em concursos bíblicos, medalhas de mérito espiritual. Não se trata disso. Absolutamente não. Ser cristão é questão de fé. Fé pessoal e entrega incondicional a Cristo. Sim, certamente você viu anteriormente e com toda certeza, mas será que pensou realmente a respeito disso? Lembra do episódio do apóstolo Pedro? Quando se encontra com Cristo e Cristo está andando em pleno mar da Galileia? Mateus registra isso no capítulo 14, 27 a 30. Pedro conhece aquele mar. Fiz uma rápida pesquisa, o mar da Galileia ele tem 19 quilômetros de comprimento e cerca de 13 quilômetros de largura. A maior profundidade é 43 metros. A profundidade média é de 25 metros. Pedro conhecia tudo aquilo lá e pescou muito naquele mar. Então ele sabia muito bem o que está fazendo. Ou seja, quando Jesus aparece, logo antes havia tido a multiplicação dos pães, e Jesus disse, sigam, entrem no barco e vão embora que eu vou orar. Eles não entenderam muito bem isso aí, mas exatamente o propósito de Deus está aí. E lá pelas tantas à noite, eles já estão, o evangelista registra que estão a cerca de 5 ou 6 quilômetros longe da margem, quase no meio do mar, da largura atravessando. E aí vem a tempestade, ventos fortes. Eles estão lutando, boa parte deles aí eram pescadores experientes, que conheciam muito bem aquele mar. Eles lutam com todas as forças contra aquelas ondas que ali estavam se debatendo com aquela situação. E Jesus não está com eles. Mas quando eles olham para o lado, alguém andando por cima daqueles mares, eles estão a 5 quilômetros da margem. Pelo menos 5 quilômetros. É um fantasma. Jesus, epa, não tenha medo não, sou eu. Naturalmente eles identificam a voz. E aí Pedro diz assim, mas Senhor Jesus, então manda eu ir aí. Ele diz, vem. Vem, e Pedro foi. E um dos registros de um dos evangelhos diz que ele andou alguns passos, ou seja, andou por cima das águas, sim. E enquanto ele está olhando para Jesus, nada acontece. Ele está andando sobre as águas. Mas quando, se você puder de novo colocar aquele primeiro slide, né? Quando ele faz o que não deve ser feito, olhou para trás.
Ou seja, ele desvia os olhos de Jesus e olha para, sente o vento batendo e olha para as ondas, o desastre começa a acontecer. E ele grita: salva-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão e o salvou. Por que eu estou dizendo isso? Porque nossa caminhada é assim. Quando nós desviamos os olhos de Jesus, nós costumamos ser engolidos pelas ondas. Começamos a submergir. Essa ilustração de Pedro, essa experiência de Pedro nos ilustra muito bem como é que nós agimos. Nós não podemos viver pela fé numa situação mais ou menos. A entrega tem que ser incondicional, completa e total. Não podemos viver pela fé numa entrega sem ser essa entrega incondicional e completa. Ou podemos olhar para trás, esquecermos de que Cristo é o resultado que fez com que a nossa vida mudasse. É a razão da transformação. Se olharmos para trás, provavelmente vamos submergir. E não seguiremos em frente. Como quase tudo na vida, aqui não se trata de um completamente certo ou errado, ou isto ou aquilo. Muitos de nós nunca afundaríamos ou afundamos por completo nas ondas do mar da vida. Mas também não ficamos, digamos assim, o tempo todo na crista da onda. Durante grande parte do tempo da nossa vida, parece que nós deixamos a vida nos levar. Lembra de uma música popular, de um filósofo popular, que fala a respeito dessa música, Deixa a Vida Me Levar? Eu duvido que alguém saiba de quem é a música. Não, é de Gessé. Gessé Gomes da Silva Filho é o nome dessa música. Ninguém conhece, né? Se eu falasse Zeca Pagodinho, todo mundo saberia, né? Pois é o mesmo. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Aí o estribilho dele diz: deixa a vida me levar. Vida, leva eu. Deixa a vida me levar. Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho, vivo. De mansinho, lá vou eu. Ou seja, é até uma coisa assim interessante para a gente aprender a não ser tão ganancioso e querer tudo. Embora eu não tenha tudo que eu preciso, mas com o que eu tenho eu vivo. Eu vou levando a vida. Deixa a vida me levar. Então tem umas coisas interessantes nessa música do Gessé, que é o Zeca Pagodinho, né? Mas nós muitas vezes somos levados a isso. Deus não precisa do toque especial que nós queremos dar. Porque parece que nós cristãos somos incuravelmente religiosos, constantemente tentados a ostentar uma espécie de um floreio religioso, viver segundo as normas, acrescentar um pouco de esforço próprio que dá um toque pessoal. Tem que ter uma parte minha nesse negócio aí, né? Só que tem um detalhe importante: Deus não precisa do nosso toque especial, nosso toque pessoal. Deus não quer que seja assim, Deus quer o nosso ser. Todo o esforço necessário Ele fará, se eu, como ser humano, estou na mão dEle.
sem restrições, sem deixar nada de fora, completamente nas mãos dele. Paulo sabia que ser cristão não é atingir um ponto de chegada. Nós nunca vamos chegar. Cristianismo é uma caminhada, é uma nova maneira de viver, um processo de maturação que ocorre ao longo da caminhada. Então, ler novamente o capítulo 8 de Romanos é uma boa coisa, uma boa medida. Se quisermos, por exemplo, ter um resumo do que diz Paulo no versículo 5 desse capítulo 8, diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Se nós tivermos talvez consciência, ou memorizarmos isso e colocarmos isso diante de nós todos os dias, nós vamos entender o que é ser cristão sem ser religioso. Deus não quer ou não conta com a nossa participação, o nosso toque pessoal. Se algo tem que ser feito, Ele faz. Ele nos usa, sim. Mas se eu estou, a minha vida está nas mãos de Deus, completamente, sem restrição alguma, Deus vai fazer o que precisa ser feito, sem dúvida alguma. E à medida que fizermos as coisas para agradar a Deus, estamos agradando a nós mesmos, porque Deus faz com que o que fizermos vai resultar também na nossa satisfação. E vamos estar crescendo na direção da estatura do varão perfeito. Gente, nunca é fácil e não é automático. A vida cristã significa crescimento e mudança. Crescimento e mudança costumam provocar dor. E nem todos crescem na mesma medida, na mesma velocidade. Isso, quem está, digamos assim, no caminho da vida cristã há mais tempo tem percebido isso. Pessoas que chegam ao conhecimento da verdade, na fé em Jesus Cristo e entregam sua vida a Jesus Cristo, alguns crescem rapidamente. Outros passam a geração inteira e não conseguem, muitas vezes, sair de um ponto tal, e não desenvolvem. São diferentes formas de crescimento, dependendo da pessoa. Mas, à medida que nós crescemos, nós abandonamos as aparências e as vestes da religiosidade. Ah, sim, com certeza. Deixamos para trás os conceitos infantis a respeito de Deus e assumimos a atitude de esperança e confiança que Paulo revela nas linhas finais desse capítulo 16, que é a final da carta que ele escreve, versículos 24 a 27. E eu queria que passasse o microfone para os nossos queridos visitantes da igreja de Pinheirópolis, para fazer a leitura que vai ser projetada agora. Por favor, chega o microfone na algum deles aí. Tem muito microfone aí. Falta o microfone, não vai ser. Então, vamos nessa leitura aí, pode fazer alternadamente, de 9 casal. Vamos lá. 16 a 24. Não, 16, 24 a 27, desculpa. Capítulo 16, 24 a 27. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Nesse capítulo final, se os observarem depois, vão ver que Paulo traz uma série de saudações a pessoas que ele talvez conheceu, tendo encontrado ao longo das suas viagens, porque ele não estivera em Roma ainda. Percebemos lá no início da carta que ele vai dizer que gostaria de visitá-los, mas ele não estivera lá ainda em Roma. Mas ele faz uma série de saudações, deixa lá uma série de saudações nesse capítulo final, àquelas pessoas que ele conhecia. São, digamos assim, algumas revelações interessantes. E conclui, então, com esses versículos finais que nós acabamos de ler aqui. Enquanto cristãos,
dispostos a sermos de fato cristãos e não apenas religiosos, confiamos em Deus Todo-Poderoso, isso em fé e obediência. Estamos em contato com Cristo por meio do Espírito Santo que em nós habita. Nossa comunicação com Deus é pelo Wi-Fi espiritual, sem call center, direto. Podemos até cometer deslizes, podemos fracassar, podemos quase submergir. Porém, nosso alvo nunca será de simplesmente seguir meramente uma religião. Temos a esperança, poder e potencial que vem de fonte externa, que vem de Deus. Estamos crescendo, mudando, transformando-nos naquilo que Deus tem em mente, transformando-nos no que Ele quer que nos tornemos. E devemos aprender continuamente a confiar no Deus maravilhoso, Deus vivo, que veio tornar-se um de nós. Nós estamos nesses dias já nos preparando para comemorar mais uma vez a vinda de Cristo ao mundo. Ele tornou-se um de nós, em carne e osso. É esse Deus, que ao mesmo tempo é Deus Todo-Poderoso. A Ele devemos dar ouvidos e glorificar o seu nome, sem nunca olhar para trás, mas sim seguir em frente e ir avante. Que Deus nos abençoe e capacite a andar dessa forma.